Hoje o nosso tema aqui no nosso podcast Eu Nascia é fisioterapia. Aliás, se você ainda não conhece o nosso canal, clica aqui, se inscreve aqui para receber todas as notícias da nossa comunidade aqui da Companhia Atlética. É um canal onde a gente entrevista os professores, os alunos, os parceiros, né, os colaboradores, toda a comunidade que interage com a gente aqui na companhia. E hoje eu vou apresentar para vocês os nossos fisioterapeutas que atuam aqui no estúdio de fisioterapia, na clínica de fisioterapia REAB, com vários serviços. E a gente normalmente não conhece muito sobre esses serviços. Então eu pedi para a Bianca Matos, nossa fisioterapeuta, e também para o Gustavo Rodrigues, sempre confundo o nome, é Machado Rodrigues, Sim, né? também. Eu sempre vou falar Machado, ele é Rodrigues. Machado Rodrigues, que também é fisioterapeuta e profissional de educação física, para a gente bater um papo sobre fisioterapia, quais que são os serviços, para que eles servem, né? A gente sabe que muitas vezes os alunos aqui da companhia até vão procurar alguns desses serviços fora, ou algumas pessoas interessadas, por exemplo, em uma recuperação mais rápida. Quais são os recursos que elas podem utilizar, tanto aqui, né, como em outros lugares, mas uma vantagem muito grande é oferecer aqui dentro da Companhia Atlética esse serviço. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês os nossos entrevistados. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Vamos começar pela Bianca. Bianca, conta um pouquinho de você, da sua carreira, como que você foi aí para esse ramo da fisioterapia. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui. Eu sou fisioterapeuta formada há 12 anos. A minha especialização é em quiropraxia. Então, hoje a gente atua aqui dentro da REAB com quiropraxia, com outros recursos também. E Gustavo, junto com a gente, também na área da reabilitação e na área da educação física, que ele vai falar da parte dele. E hoje a gente trabalha com diversos recursos aqui dentro, tanto para pós-operatório, quanto para o recovery, que a gente vai falar, quanto os recursos aliados para analgesia, para melhora de performance, para melhora de treino de um modo geral, que o nosso público aqui da companhia é esse, né? E é isso. Gustavo, conta pra gente um pouquinho, você tem uma dupla formação. Tenho dupla formação. Oi, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra a gente, em nome da fisioterapia, a gente poder descomplicar a fisioterapia, deixar ela de forma mais simples e gerar mais adesão para os pacientes. E sim, eu tenho 2 graduações. Conheci a fisioterapia enquanto eu servi o quartel, servi 8 anos na aeronáutica, e desde lá eu me graduei em fisioterapeuta, atuei lá, e atuo aqui dentro da musculação e dentro da REAB também, como a reabilitação esportiva, reabilitação musculoesquelética. Muito bom. A gente sabe que hoje no mundo tem uma tendência muito grande, uma ênfase na recuperação pós-treino. Né? Como que acontece esse processo? A pessoa ela termina o treino, ela está numa situação de fadiga, né? Às vezes talvez até um pouco de retenção de líquido, de edema. Como é que funciona esse mecanismo, né? Essa questão pós-treino e recuperação, e aonde que a fisioterapia pode entrar para acelerar esse processo? Após uma sessão de treino intensiva, a gente, fisioterapeuta, tem os recursos para poder melhorar essa questão da recuperação muscular, seja para drenagem de líquidos através da bota de compressão, que vai favorecer a sua musculação, essa drenagem dos resíduos metabólitos, favorecendo uma recuperação mais fácil, possibilitando você poder treinar no dia seguinte ou na sessão seguinte, e de forma que você consiga render e desempenhar o que o seu treinador pediu. Além do mais, a gente tem a liberação miofascial, que vai facilitar naqueles pontos gatilhos, aquela tensão muscular, aquela dorzinha que te impede de treinar no dia seguinte, de gerar aquele dia que você não vá no treino por uma dorzinha a mais. E a gente tem diversos outros recursos, como recuperação, o famoso recover, para poder ser aplicado, possibilitando um aluno de poder treinar novamente. Bianca, o que traz essa dor no pós-treino? Por que a pessoa tem aquela sensação,
né? De ficar meio inchado e ficar bastante dolorido. Isso. A musculação, ela gera um processo de microfissuras na nossa musculatura, que é o que faz a gente ter o crescimento muscular, a gente ter a ativação do músculo, e isso gera como resíduo, a gente chama de resíduo metabólico, né? É uma série de coisas que o nosso corpo produz, como uma tentativa de cicatrizar um processo de microfissura que foi provocado pela musculação, que precisa acontecer, senão não tem ganho, não tem resultado, né? E a gente não pode impedir isso como um processo inflamatório que a gente toma uma medicação. Não existe isso. O que a gente pode fazer é, juntamente a parte manual e a parte mecânica, hoje, através das botas de recuperação, a gente consegue drenar esse líquido que está junto carregando esses resíduos metabólicos, que vão fazer com que venham aquela dor tardia, né? Aquela dor pós-treino, aquela dor do dia seguinte, que muitas vezes, onde o Gu falou, acontece da pessoa matar o treino seguinte porque está com dor do treino anterior. Então, o nosso objetivo é fazer com que esse intervalo de tempo diminua, que essa dor diminua e que a gente fala o paciente, né? O paciente, o aluno, ele, no dia seguinte, ele tenha uma performance tão boa quanto como se não tivesse treinado no dia anterior e tivesse com aquela dor, né, residual. Então, a gente usa no pré, para poder preparar essa musculatura. A gente usa no pós, principalmente, dado o nome recovery, né? A gente usa no pós. E alguns alunos se beneficiam bastante do pré, quando a gente está preparando para uma prova de corrida, um triatlon, que a gente tem bastante gente. Aqui a gente tem uns parceiros aqui dentro, que são alunos do triatlon, e a gente faz o preventivo deles, para se prepararem para uma prova bem cansativa, né? E também faz o pós. E isso vai para qualquer pessoa, né? Que fez um treino de musculação um pouco mais pesado, né? Que está precisando ali dar um recovery, uma recuperação digna ao seu músculo, né? É uma informação interessante essa, né? Porque a maioria das pessoas acha ou acredita que só precisa ou só deve buscar a fisioterapia quando existe uma lesão. E não necessariamente, porque hoje existe toda uma linha de fisioterapia que é preventiva e mesmo nessa área de recuperação, não necessariamente de uma lesão, mas simplesmente dos efeitos do treinamento. Então, eu acho que essa é uma mudança mais atual, né, da maneira de ver a fisioterapia. Eu, quando me formei, vou falar 12 anos atrás, não se falava em recovery como se fala hoje. Não existia nada disso. Eu ainda peguei o finalzinho, a transição, onde você só ia para fisioterapia se você tinha uma lesão, se você já estava carregando aquilo por um tempo, e daí você ia lá no médico, o médico passava a fisioterapia e você ia para a fisio, né? E hoje a gente sabe que se a gente atua de forma preventiva, ou se é o primeiro sinal, que é o que a gente sempre bate na tecla com o paciente, ao primeiro sinal de que alguma coisa está diferente no teu corpo, você sabe o que é do todo dia e aquilo que começa a dar sinais que está um pouquinho diferente. Você procurar o profissional. Nós somos profissionais de primeiro contato, então você não precisa passar por um médico para ir a um fisioterapeuta. Hoje a gente tem acesso total aos nossos pacientes, inclusive a pedir exame se necessário, né? Então, a gente avalia e pega alguma coisa no início e a gente sabe que isso otimiza muito tempo. Vou falar financeiramente para a pessoa também, porque se eu trato uma lesão tardia, o tempo é maior, o gasto dessa pessoa vai ser maior, ao passo que se ela procura logo que ela notou alguma coisa de diferente no corpo, a gente resolve muito mais rápido e todo mundo sai ganhando, né? A pessoa sai muito mais feliz porque funcionou, resolveu, do que uma coisa antiga, né? Que deixou correr meses e meses e sem procurar ajuda. Ainda nessa linha de pós-treino, né? Gustavo, por que algumas pessoas têm a dor tardia tão tarde? Né? Porque uma boa parte das pessoas já começa a ficar dolorido no mesmo dia. Às vezes a pessoa leva 2 dias para ter aquela sensação realmente de muita dor, enfim. O que acontece? Por que demora, às vezes, um tempo maior para o surgimento da dor, ou por que ela agrava tanto depois de 2 dias, por exemplo? De acordo com o nível do aluno que ele está iniciando aquela atividade física, se ele faz um treino de perna que tem um volume maior de músculo, de sangue passando por aquela região,
se ele é iniciante, provavelmente aquela dor ele vai iniciar pós-treino, umas 6 horas após o treino, e ela vai ser mais intensa nas próximas horas. De repente, alguém mais condicionada, quando faz aquele treino mais pesado, tende a ser mais espaçada essa dor tardia, de 48 horas. Então, de repente, ele treina hoje, ele não sentiu amanhã, ele vai sentir depois de amanhã. Isso acontece porque ele já está mais condicionado, ele vai jogar mais carga naquela miofibrila dele, que vai fazer aquela contração, e o resíduo metabólico, o saldo, vai ser maior do que aquele aluno iniciante que, de repente, foi só no início, ele já conseguiu recuperar. E aí, sim, é legal essa dor, principalmente no treino de perna, a gente procurar a gente, né, para a gente recuperar e identificar, como a Bianca disse, do trabalho preventivo. Porque a gente vai ter aquela visão, olhar aquelas nuances onde a gente pode pontuar alguma coisa sobre o treino, sobre a adaptação daquele aluno, sobre o descanso, que é muito importante. Porque a gente vê que a galera gosta da academia até como uma terapia. Então, eles gostam de vir todos os dias, mas às vezes é necessário aquele dia de descanso para favorecer também a sua recuperação. E agora está muito na moda a crioterapia, né? A gente abre o Instagram lotado de gente entrando numa bacia cheia de gelo, as botas que vocês falaram, enfim. Como é que acontece? Qual é o processo dessa aplicação de frio, né? Qual que é o efeito da crioterapia? O que a pessoa que vai buscar a crioterapia, o que ela pode esperar como resultado disso? A crio, ela está dentro da palavra recovery, né? A gente sabe que diminuindo drasticamente, né, saindo da nossa temperatura de 36, 37 graus, que é a nossa temperatura corporal, a gente reduz isso até aproximadamente 10, 5, até um pouquinho menos, porque esse tempo de crio depende da quantidade da temperatura que a gente colocou essa banheira de gelo. Então, isso vai fazer com que esse processo que a gente falou de resíduo metabólico seja menor, com que isso seja num curto espaço de tempo, como você acabou de falar sobre quem tem a dor logo em seguida, quem arrasta essa dor 2, 3 dias, até uma semana, tem gente que fica. Então, isso tudo faz com que tempo diminua, nível e limiar de dor diminua também. Juntamente com a bota, a gente costuma fazer a casadinha. O gelo com a bota, porque a bota é uma pressoterapia. Ela faz pressão para fazer com que seu músculo relaxe, drene esses resíduos. E fora isso, anteriormente, a gente já fez a parte da crioimersão, que são as banheiras de gelo que a gente está vendo. Na foto tem aí uma sessão de pressoterapia, que são as botas recovery. E elas têm vários compartimentos, elas fazem efeito drenante dos pés até o início da coxa, elas fazem pressões simultâneas, a gente pode separar câmaras, dividir câmaras pares e ímpares. A nossa bota ela tem 6 câmaras por perna, né? Então, a gente consegue trabalhar em vários módulos. Se a pessoa tem uma dor isolada, por exemplo, no joelho, e não está tolerando, de repente, aquela pressão no joelho, a gente consegue isolar uma câmara que está no joelho e trabalhar em outras regiões. Então, a bota veio com uma tecnologia muito legal para nos ajudar, associada à crioimersão, que é isso que você acabou de falar. Aí a gente faz, assim, de 5 a 10 minutinhos de gelo e o restante de bota. Interessante. E ainda da crio, falando o que acontece fisiologicamente, qual que é a vantagem? Ainda falando dos resíduos metabólicos, quando a gente diminui a temperatura, a gente faz a vasoconstrição. Então, aquele vaso que vai levar o sangue, que vai que vai transportar os resíduos metabólicos, ele vai diminuir aquele transporte. Então, logo, aquele músculo ele não vai receber aquele transporte vai ser filtrado pelo rim e vai ser expelido. Quando a gente faz essa crioterapia logo após, a gente tem mais benefício do que a gente fazer quando já passa 6, 8 horas depois. Porque aquele resíduo metabólico já acumulou no músculo, já está ali fazendo o servicinho dele, já que iniciou um processo inflamatório. Então, a ideia da crioterapia é a gente interromper esse processo inflamatório e deixar o músculo sem essa dorzinha tardia.
A gente interrompe ele não através do uso de uma medicação, por exemplo, como eu estava falando, né? Tem pessoas que falam, ai, nossa, fiquei com com dor residual de uma atividade física e acaba tomando um analgésico, um anti-inflamatório, interrompe isso de forma bioquimicamente. E não é isso que a gente quer. A gente costuma ver até nas provas de corrida, o pessoal levando as banheiras de gelo e sai da corrida, sai da prova que teve e imediatamente já entra na banheira, né? Para interromper isso de forma com baixa temperatura e não com químico, com fármaco, né? E aí Que é acelera a recuperação, faz todo sentido. Faz todo sentido. E sai de lá renovado com pernas flutuando. Bianca, você falou que tem essa formação em quiropraxia, né? E de maneira geral também as pessoas confundem muito a quiropraxia com massagem comum, que quando você olha o procedimento, você fala, tá, tô fazendo uma massagem, né? Ou ainda as pessoas acham que está sempre relacionado com aqueles trancos que dá no pescoço. Ai, mas você tem coragem de fazer isso, como que você foi, enfim. Conta um pouquinho para a gente como que qual é a estratégia, qual é o fundamento da quiropraxia, porque é uma formação longa, não é simplesmente uma massagem, né? Eu sei que existe todo um conhecimento por detrás e que traz também resultados bem diferentes de uma massagem tradicional. A quiro, hoje no Brasil, ela está regulamentada para os fisioterapeutas atuarem através de cursos de atualização, que eles vão aí de algumas semanas, até a pós-graduação, que foi o que eu fiz, que são 2 anos. Então, a gente termina a nossa faculdade e vai para a pós-graduação ali de 2 anos para realmente finalizar o processo. Fora do Brasil, existe alguns países que têm a quiropraxia como profissão. E daí eles se intitulam quiropratas. Não é o termo que a gente usa no Brasil. No Brasil, a gente fala fisioterapeuta quiropraxista. E dentro da nossa formação, a gente entende que a quiro, ela vem para atuar em dor aguda e também em dor crônica, que está associada à baixa de movimento, seja na coluna, que é o foco principal da quiro, quanto em outras articulações. Muitas pessoas têm medo porque vem muitos vídeos na internet. Teve uma época que houve uma banalização por esses vídeos na internet, muita gente sem formação, gravando vídeo, e a gente fala em parâmetros, que é aquilo que a gente precisa estabelecer bem certinho para saber o que eu posso ou não fazer num paciente. E algumas pessoas têm medo. Já atendi pessoas que vieram, marcaram um atendimento de quiropraxia e me pediram, mas eu não quero ser instalado. Daí a gente conversa, a gente vai mostrando que não precisa ter medo. Muito pelo contrário, a quiro, ela é para aliviar dor aguda e dor crônica. E, basicamente, o fundamento da quiropraxia é atuar no 5º estágio de mobilização, que mobilizações tem 4 estágios, e o último é a manipulação, que é o ajuste que a quiropraxia faz, com fundamento basicamente na coluna e em todo o sistema músculo-esquelético. Então, a gente vai pensar em articulação e, através do ajuste, eu vou promover, via sistema nervoso central, um processo de relaxamento e diminuição de impulsos da dor. Então, quiro é dor. E até para deixar um pouco mais claro, né? O que você chama de ajuste? Por que é necessário um ajuste? Um ajuste. O que acontece que a pessoa precisa de um ajuste? De um ajuste. Quando a gente faz o famoso ajuste da quiropraxia, a gente eleva a nossa articulação ao nível máximo de movimento permitido por ela. Muitas vezes a gente ouve o estalo, que é o pop sound, que a gente chama. Outras vezes não. Isso não quer dizer que não aconteceu. Tem muitas pessoas com crenças infundadas que vêm com a história do barulho. Eu preciso ouvir o barulho, não necessariamente. Se não fez o barulho, não ajustou. Se não fez o barulho, não ajustou. Mas a palavra ajuste vem exatamente de fazer uma movimentação rápida e num curto período e elevando essa articulação até o final dela, porque eu vou ter uma estimulação de um fuso que vai mandar direto para o sistema nervoso central, promovendo relaxamento e diminuição da dor. Então, a gente costuma falar que o ajuste ele é feito na articulação, mas o efeito é via sistema nervoso central, que é promover relaxamento e diminuição da dor. Então, e as pessoas vão ficando sem mobilidade.
Exatamente. algumas articulações. Exatamente. E Com tem o passar todo da um sistema de idade. compensações, né? Exatamente. Porque se você perde a mobilidade em uma determinada articulação, isso vai repercutir na outra que está mais próxima, para cima, para baixo, para o lado, e quando a pessoa vê, ela está toda travada. E aí, onde a pessoa às vezes chega pra gente, vou dar um exemplo, uma dor no ombro. Eu tô com uma dor no ombro, a gente avalia, tem uma baixa amplitude de movimento, e daí eu já compensei com a região torácica, que eu já fiquei toda torta. Eu já compensei com a minha cervical, porque se eu diminuo a mobilidade do ombro, a mais próxima, vamos pensar no tórax, o pescoço vem para frente, aquela pessoa que já sentou a cervical, e aí que já está com perda de mobilidade em rotação, inclinação. Então, a gente precisa caminhar sistema articular e músculo esquelético junto. Aí, onde você falou da massagem, a gente associa a quiro a uma liberação muscular de pontos, gatilhos que estão gerando essa dor. Eu não posso separar articulação de músculo. E músculo eu preciso trabalhar fazendo dígito-pressão ou através de algum outro recurso, mas relaxando aquela musculatura. Só através do relaxamento da musculatura que eu chego numa articulação e consigo mobilizar essa articulação e juntas e aos poucos restaurando o movimento. Mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, por isso que tem a parte da liberação junto e muita gente olha e fala, é massagem. Não, pelo amor de Deus. É legal falar que a quiro também, ela não é uma aderência de um osso com o osso que gera o barulho. Aquele barulho que a gente ouve acontece estourando a bolha de ar que tem nas articulações sinoviais. Interessante. Então, tanto é que a gente faz uma manobra, tem que esperar uns minutos para que consiga fazer esse movimento novamente. Exatamente. Aí no disco, na coluna, vai ser no disco. Então, e a outra coisa que está super em alta, que a gente ouve direto, né? Além de recovery, de crioterapia, hoje a palavra da moda é mobilidade, né? E até graças a Deus que finalmente virou a palavra da moda, porque ela é tão importante, né? Tão importante, e a maioria das pessoas que treina, às vezes não conhece a fundo a importância dessa mobilidade. Então, o Gustavo está todos os dias lá na sala de musculação aplicando o teste com a câmera 3D, filmando os movimentos. E é uma tecnologia com inteligência artificial que nos ajuda justamente a identificar como está a mobilidade de diversas articulações em diversos movimentos. Gustavo, como que tem sido essa experiência aí de aplicar esse teste? Então, para quem não sabe, na companhia atlética, ela permite que o fisioterapeuta atue dentro do salão de musculação, e aqui em São José a gente tem uma câmera de análise do movimento que permite o fisioterapeuta, é uma ferramenta que permite o fisioterapeuta verificar essa mobilidade exata de cada articulação, e através disso ele desempenhar um protocolo junto ao professor para montar um treino cada vez mais personalizado para o aluno. E a minha experiência ali é que cada vez, quanto mais massa muscular os alunos têm, menor essa amplitude que ele tem de movimento. E muitos falam, inclusive, não, eu não preciso disso, eu não preciso ser muito flexível, eu quero só ganhar massa muscular. Muito pelo contrário, de repente, que a técnica precede a carga. Ou seja, se de repente ele tem mais amplitude, ele consegue trabalhar com menos carga e ganhar aquele músculo para o objetivo dele de hipertrofia, objetivo de força. Então, eu digo sempre que um exemplo clássico, a pessoa que quer desenvolver peitoral vai fazer um supino. Se ela tiver uma mobilidade muito restrita do ombro, o que acontece? Exato. E ali a gente consegue verificar essa rotação externa em graus exato. E o interessante é que aquele aluno, de repente, mais resistente, acho que não precisa, assim, ele vê aquela discrepância de um braço para o outro, aí ele fica mais inclinado a aceitar essa mobilidade e adere mais. Quando ele verifica através da câmera que há uma falta de mobilidade entre um ombro e o outro, e a gente consegue corrigir isso com um exercício específico que a gente possa passar na sala de musculação, e aí sim ele consegue, de repente, otimizar o treino dele quando a carga já atinge um limiar alto. Assim, importante as pessoas entenderem, né, que quando você tem uma mobilidade muito reduzida, você não vai conseguir fazer um movimento na sua amplitude máxima, né? E talvez você precise até de mais carga para conseguir fazer o mesmo estímulo muscular. Estresse muscular. Então, se você está fazendo o supino e você só consegue daqui para cá, você talvez tenha que colocar muito mais carga do que se você conseguir fazer o supino. E isso vale para o agachamento, isso vale para tantos outros exercícios. E então, a gente começa a ver essa importância de analisar como que a pessoa se move
para depois fazer uma prescrição de acordo com a necessidade dela, porque muitas vezes ela vai precisar associar os exercícios de flexibilidade para poder ter realmente uma mobilidade integral, né? E aí a gente brinca com o físio, né? Quando a gente vai atender um aluno, ao ele chegar na clínica, a gente já está avaliando como ele anda, como ele senta. Então, tudo isso já você já tem uma leitura do poder corpo. já direcionar o atendimento. E ali no salão da musculação, principalmente, né? Porque os olhinhos ficam só ali em cima dos alunos que estão, como você mesmo falou, usando 2 graus de amplitude de um equipamento que tem 5, 6 e fazendo aquele movimento curtinho. E aí o resultado demora para chegar. Demora muito mais. E o músculo saudável precisa ter sua amplitude correta, sua amplitude padrão, né? O que essa pessoa, de repente, tinha antes de ter tido um crescimento, um volume tão grande de massa muscular, ou, de repente, nunca teve, né? E nunca é tarde para buscar, porque a gente sabe que com o passar da idade, naturalmente, a gente vai perdendo algumas coisas. E se a gente perde antes do previsto, o déficit é muito maior, Não, né? E é tudo interligado, né? Então, uma pessoa que quer fazer um agachamento, por exemplo, e tem uma falta de mobilidade no tornozelo, ela não vai conseguir agachar até embaixo. Exato. E aí, então, talvez seja necessário prescrever outro tipo de exercício, um leg press, por exemplo, porque o agachamento vai ter uma execução muito ruim, muito prejudicada em função disso. Ou ainda você tem que prescrever a flexibilidade para melhorar e para que a pessoa possa finalmente agachar da maneira correta, né? Então, a gente tem muitos casos desse, né, Gustavo? A gente percebe que tem um público inclinado a fazer a mobilidade, mas ele se depara com o que eu devo fazer. Então, de repente, o aluno não consegue entender que ele precisa melhorar o tornozelo para melhorar o agachamento. Então, isso é papel nosso lá na musculação, pontuar, e a gente vem tendo feedbacks positivos quanto a isso. Também tem uma outra experiência que eu acho interessante a gente contar aqui, né, Gustavo, que nós fizemos uma bateria de testes de corrida também para avaliar a mobilidade. E eu lembro, foram, sei lá, 200, 300 pessoas que nós fizemos durante uma semana e muitas tinham a questão da queda lombopélvica. Sim. Explica pra gente o que é e o que acontece se a pessoa mantém esse padrão de movimento por muitos anos. O que é a queda lombopélvica? A nossa pelve, o nosso quadril, ele deveria ser alinhado. Alinhado assim. Quando há uma fraqueza excessiva do glúteo médio, que é a musculatura que estabiliza, a pessoa tem um desvio da pelve assim. É a pessoa que corre rebolando. É a pessoa que corre. Aí cada passo que ela dá, ela vai haver essa compensação. Isso a longo prazo tende a sobrecarregar o joelho, o tornozelo ou até a própria coluna. Então a gente sempre pensa num segmento acima, um segmento abaixo da galera que tem essa disfunção. E aí entra o nosso papel de identificar onde há aquela fraqueza, aquele músculo-alvo, para poder prescrever um exercício específico para focar aquilo. Então, após aquelas baterias de testes que a gente fez, o que a gente mais verificou era essa fraqueza do glúteo, e a gente perguntava aos alunos se ele fortalecia, não, só quadríceps, só agachamento. Então, a gente foi lá naquela musculatura abdutora, aquela musculatura pequenininha que fica de canto, né? Principalmente corredores masculinos, que têm aquela resistência de trabalhar o glúteo. De como é importante a gente ter esse glúteo forte para prevenir uma lesão do próprio glúteo ou de uma outra articulação. E você aumenta também o desgaste da cartilagem, do fêmur no acetábulo também. Porque se você está com uma movimentação além do que deveria ser... E não tem um músculo para proteger, né? O teu músculo é quem dá sustentação. O seu estabilizador dinâmico é teu músculo. Isso pode gerar uma artrose também mais rapidamente do que deveria. Porque a cartilagem ela não vai se regenerar. Então, quanto antes a gente verificar essa disfunção musculoesquelética, essa fraqueza, a gente consegue pontuar e ele consegue fazer esse ajuste para poder evitar qualquer outro tipo de lesão e até aumentar a performance. Porque ele vai ter um tempo de contato com o solo menor do que ele estava vindo, porque estava acontecendo aquela queda. Bianca, e como é que a gente define mobilidade para a pessoa que está ali em casa? Né? Qual a diferença entre mobilidade, flexibilidade, alongamento, enfim, porque também eu vejo uma bagunça, às vezes, né? A gente falar de mobilidade não é simplesmente flexibilidade, né? Mobilidade, ela está diretamente relacionada à parte articular. Mas, como eu disse, a articulação não se separa do músculo. Então, a gente precisa dos 2 treinos associados. Normalmente, a mobilidade, ela é mais dinâmica. Sabe quando a gente fazia na escola, enfim, na vida, aquele alongamento estacionado? Conta 30 segundos aí e volta.
né? A gente promovia um estiramento de fibras musculares, que depois de um tempo elas voltam. Mas se a gente não fez um trabalho constante, dinâmico, de ida e vinda, como a gente tem até nos equipamentos lá embaixo do Kinotec, do Five, perdão. A gente promove deslizamento dessas fibras musculares quando a gente está treinando, fazendo esse trabalho, e por ele ser dinâmico, a gente está promovendo o rolamento da articulação junto. Então, se eu treino mobilidade, eu estou falando em movimento associado à fibra, o deslizamento da fibra muscular junto da articulação. Ou seja, é uma sincronia, uma sincronização de força e flexibilidade. Exato. Até onde a sua articulação vai, mas com controle. Esse controle é uma contração excêntrica. Muitas vezes, o que a gente acaba avaliando, vou falar de posterior de coxa, por exemplo. Tem pessoas que falam, eu sou encurtado. Você deve ter ouvido muita gente falar, eu sou encurtado, isso, aquilo. Aí a gente vai olhar, a gente tem uma articulação livre, ok, mas quando eu coloco o músculo em ponto de tensão, falta flexibilidade do músculo. Eu não vou ficar lá forçando aquilo e promovendo, de repente, até uma lesão futura. Eu preciso que haja deslizamento dessa fibra, que dia a dia, através de um treinamento leve e associado à parte de força também, a gente melhore esse deslizamento de fibra, aumente ali todas as célulazinhas que estão dentro dessas fibras, e que aquele movimento, a ida e vinda, como a gente está falando, ela melhore a mobilidade como um todo daquele segmento. Então, a gente viu uma articulação livre, mas um músculo que estava prendendo. Então, a gente trabalha junto para que um ajude o outro. Outros momentos, por exemplo, o tornozelo, como a gente falou do agachamento. Às vezes, um agachamento, em relação a quadril e joelho, tá tudo ok. Mas o que não permite que essa pessoa desça mais no agachamento é um tornozelo. E daí, no tornozelo, a gente está falando de puramente articular mesmo, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de idas e vindas, de movimento, de treino em cima exatamente do movimento que a pessoa precisa ganhar para a gente ter uma mobilidade maior do tornozelo. E daí, o movimento como um todo de agachar aumente, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho agora de recuperação de lesão especificamente, que é aquilo que todo mundo sabe que o fisioterapeuta faz, que não é tão novidade ou que não está tanto na moda, mas que é super importante, né? É onde nasceu a fisioterapia, né? Onde nasceu a fisioterapia, e eu acredito que sejam os tratamentos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa que chega com uma lesão e ela tem dor, quais são os recursos mais comuns, o que vocês costumam aplicar? Como que funciona também esse mecanismo? Dentro de aqueles recursos iniciais que existiam dentro da físio, hoje, graças a Deus, tudo se modernizou, né? A gente conta com diversos recursos que vão acelerar esse processo. Eu aprendi na faculdade e eu levo para a vida isso. Basicamente, qualquer lesão tem capacidade de se recuperar sozinha, levando, sei lá quantas vezes mais tempo do que se você tem um fisioterapeuta junto. Então, uma lesão que, de repente, poderia levar anos ali, né? Meses para se recuperar, a gente, hoje, com os recursos da físio, de um modo geral, a gente consegue otimizar esse tempo. Tempo para que a pessoa tenha melhor condições de treino, para uma pessoa que vive disso também, que a gente está falando de atletas que vivem disso, e a gente percebe o quanto isso influencia na qualidade de vida da pessoa, né? Você está arrastando ali uma dor por meses, né? Então, os recursos da físio hoje, basicamente, são todos para acelerar esse processo, junto com a parte manual e a parte de treinos, como a gente falou. Então, a gente tem a parte do LED, que está muito em alta, né? O LED ou a laser terapia é um recurso que a gente tem para acelerar o processo de cicatrização de uma lesão muscular, de uma lesão articular, porque a gente tem profundidade aonde essa luz chega. A gente tem o recurso pontual do LED, que ele alcança muito mais profundo uma articulação, né? A gente tem aquela manta de LED que estava na foto anterior, que é muito utilizada para a gente tratar a parte muscular. O LED é a mesma coisa que o infravermelho? Não. O LED qual é a diferença dos dois? O infravermelho era uma luz que se usava antigamente
para aquecer, né, uma região onde a gente ia manipular, que a gente ia trabalhar. Mas hoje a gente tem, através da luz LED ou luz laser, tanto faz, tem aparelhos que utilizam a tecnologia LED, outros que utilizam a tecnologia laser. Ambas são para fazer com que as célulazinhas que estão ali tentando restabelecer uma lesão possam absorver aquela luz, e um materialzinho que tem dentro dessa célula, ele absorve realmente essa luz e ele trabalha com mais energia, com mais capacidade. Ou seja, o LED é mais eficaz do que aquela lâmpada de que a gente infravermelho. Tinha de Infravermelho. aquecimento, puramente de aquecimento. Mas A ainda se tecnologia usa veio. ou não se usa? Ou... A Não. lâmpada bem menos. Bem Bem menos. menos. Mais Algumas aquela caneta. clínicas que algumas pessoas insistem ainda em usar, mas ela basicamente aumenta a temperatura do tecido. É calor, só. aplicação de calor. Tanto que o LED e o laser não promovem calor. Você não muda em nada a temperatura da pele, porque o objetivo não é mudar a temperatura da pele, ele é atérmico. E sim a célula que está ali embaixo, que tem capacidade de absorver aquela luz e trabalhar com mais capacidade, de um modo geral. E é mais eficaz. Muito mais eficaz. E naquela foto que mostrou a caneta, ela é possível trabalhar o vermelho e o infravermelho. Essa caneta. Aí está sendo aplicado o vermelho e o infravermelho, de repente, para a estrutura mais profunda que a gente... Isso. Quando a gente fala em laser, a gente tem espectros de luz, né? Que tem o infra e o vermelho. O vermelho ele é mais superficial. A gente usa o óculos, tanto na gente quanto no paciente, para que não tenha nenhuma absorção pela parte ocular nossa. Então, quando a gente fala em lesões mais superficiais, a gente consegue tratar, principalmente a parte de pele também, usado para queimadura. A gente consegue usar uma terapia vermelha e a terapia infravermelha, que gera bem pouquinha luz, praticamente imperceptível, é a que é absorvida lá dentro da articulação, de um tendão, de um músculo profundo, de uma coxa, de um glúteo que é muito profundo. Então, a gente precisa que chegue lá no fundo. E daí a gente trabalha numa medida que se chama Joule. A gente consegue graduar lá e atingir uma musculatura mais profunda. E curioso que aquela luzinha vermelha que a gente enxerga é só uma luz colocada para a gente poder... É simbólica, não é aquela luz propriamente. Porque o ser humano não é capaz de enxergar o infravermelho nem o vermelho daquele espectro de cor, né? Exatamente. Ela então, aquela que a gente vê nem é a que está atuando de fato. Não, é só para identificar o equipamento que está ligado ou desligado. Nossa, que interessante. Semelhante ao gás de cozinha que coloca um cheiro lá para a gente identificar quando está vazando. Mas não é o cheiro do gás propriamente, porque ele também não tem odor nenhum. Né? É isso aí. Entendi. E que mais que tem de novidade lá da Rehab? Conta para nós agora. Bom, dentro da Rehab, a gente pode falar um pouquinho da parte das massagens com mecânicas, né? Nossa pistola. A gente também atua com a terapia manual, com a mobilização. Esse aí também é uma manobra para ganhar mobilidade totalmente passiva, né? Quando o fisioterapeuta atua e o paciente fica totalmente relaxado. Isso possibilita um ganho maior de movimento, porque não vai haver contração, não vai haver aquele aproximamento de fibra que vai gerar aquela tensão. Então, a gente consegue um amplo movimento, favorecendo aquela recircular aquele líquido sinovial, aquela produção de líquido sinovial, levando sangue para aqueles tendões, para atingir aquela propriedade elástica dele. E aí sim, depois entrar com uma mobilidade mais ativa, colocando um pezinho para complementar todo o arco do movimento. Aí também tem a liberação miofascial, que a gente trabalha em pontos gatilhos, com aquela dor muscular, muito comum no trapézio. Também de quem treina, de quem não treina, né? De quem tem uma rotina de trabalho de muitos de computador, que tende a aproximar esse ombro lá para frente. A gente também trabalha com essa massagem que vai liberar aquele músculo tenso e favorecer um alívio imediato, de né? Dor, de tensão. Né? Muito bom. Como é que vocês veem? Agora uma pergunta mais aberta. Todo podcast que eu faço, eu procuro fazer essa pergunta para os nossos convidados, né? Como é que vocês veem a questão da atividade física? A gente tem aí uma população muito sedentária no Brasil, quase metade das pessoas não praticam atividade física, e a nossa batalha, né, enquanto academia, setor do fitness, é justamente trazer mais pessoas para fora do sedentarismo, tirar as pessoas do sofá. Né? Hoje a gente tem alguns estudos apontam que 90% da população ou teve ou vai ter dor lombar.
É o nosso alvo aqui dentro dos atendimentos. A nossa maior procura é essa. E quando a gente fala em atividade física, o corpo humano foi feito para se movimentar. Não existe, é incabível uma pessoa simplesmente. Eu trabalho sentada, passo 8 horas do dia sentada e eu não faço nada para o meu corpo se movimentar depois desse longo período estacionado, né? Então, basicamente, o nosso corpo responde com dor, né? Com limitação. Então, é uma pessoa que chega em casa e tenta, sei lá, fazer uma limpeza em casa e ela vai ter dificuldades, ela vai ter dor. E do nada trava e a do pessoa nada não ela sabe de trava. onde veio. E daí, há alguns anos atrás, quando a gente não tinha um acesso tão imediato à fisioterapia, essa pessoa entrava em diversos fármacos, cada vez mais pesados, em opioide, que é aquilo que faz muito mal para nossa cabeça, para o nosso corpo como um todo, e era o que a medicina sabia falar, né? Então, hoje a gente tira muita gente de medicamentos pesados com movimento, colocando atividade física na rotina dessa pessoa. E existe muita, muita opção. Nossa, a gente vai aí desde a musculação, passa pelo pilates, passa pelas aulas de alongamento, a própria academia que oferece diversas modalidades, né? Até uma simples caminhada. Poxa, o que é colocar um tênis e fazer uma meia hora de caminhada todos os dias, né? Pôr esse corpo para se mexer. E atividades aquáticas. Nossa, é uma infinidade de coisas que essa pessoa pode procurar, né? Mas precisa. O corpo humano foi feito para se mexer. Com certeza. E Gustavo, você que é físio e também profissional de educação física, o que você pode falar para aquela pessoa que está ali em casa, né, e que sabe que tem que fazer alguma atividade, mas ainda não deu o primeiro passo? Qual que é a sua dica? Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi a sarcopenia nos idosos, a perda de massa magra através daquele idoso que não faz nenhuma atividade física. É legal comentar a diferença de atividade física e o exercício físico. Atividade física é toda aquela atividade que ele faz que gera um gasto calórico. De repente, ele pode ser coisa simples, desde estacionar o carro mais longe do local de trabalho, se obrigar a se movimentar um pouco mais e fazer alguma atividade física, ir a pé até a padaria, de repente, ao usar o elevador, tentar descer pela escada. São hábitos simples que também vai gerar muitos benefícios. E o exercício físico já é uma atividade proposta, é um exercício com foco, com direcionamento e uma instrução profissional. O exercício é tudo, a gente foi feito para se movimentar. O exercício previne tudo, ele trabalha a parte emocional, trabalha a parte, regula o sono, regula o peso corporal e, como a Bianca falou, diminui a ingestão de medicamentos que vai trazer efeitos colaterais que às vezes a gente não dá tanta atenção, seja que a gente pode falar, né, alguma sobrecarga nos rins, de repente, enfim. Acredito que a atividade física, o exercício físico é importante para a gente trazer mais longevidade, mais qualidade de vida e é a base de tudo. É isso aí. Agradeço a presença da Bianca, do Gustavo. Aprendemos muito hoje sobre fisioterapia, sobre novos recursos, recuperação. Fantástico. Agradeço. A gente que agradece a oportunidade. E para você que está aí em casa, ainda não curtiu o nosso canal, não esquece de clicar aqui, se inscreva, porque toda semana temos conteúdos novos, conteúdos que vão ajudar você numa vida mais ativa, a ter muito mais saúde. E a gente fica por aqui e a semana que vem tem mais.